Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um programa Personalidades. Me chamo Pamela Barroso e é um prazer ter sua companhia. Hoje um programa super especial. Recebo Joyce Oliveira. A você que ainda não conhece, terá o prazer de conhecer um pouquinho mais dessa figura que tem muito a contribuir neste programa. Primeiramente, começar agradecendo pela oportunidade, né? Ela teve essa disponibilidade de estar aqui conosco hoje e eu tenho certeza que vai ser um programa incrível. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Pamela. Eu que agradeço o convite, a participação e agradeço também por estar participando desse programa tão maravilhoso e poder contar um pouquinho da minha história, um pouco da minha trajetória. É um prazer estar aqui. E olha, eu tenho certeza para você aí de casa que já conhece a Joyce, vai ser realmente um programa bem incrível. Vamos falar um pouquinho da trajetória profissional e pessoal de Joyce Oliveira. Mas para começar, para quem ainda não a conhece, quem é Joyce Oliveira? Então, eu me chamo Joyce Oliveira, tenho 27 anos. Sou nascida em Campinas, São Paulo, mas moro em Marabá há cerca de 19 anos, então já me considero uma marabaense. Sou formada em engenharia pela Universidade do Estado do Pará, mas atualmente tenho uma profissão digital influencer, onde eu abordo temas sobre moda e beleza. E olha, já conta pra gente como iniciou a sua trajetória no digital. Então foi tudo muito natural, eu não esperava, né? Tanto que eu já estava finalizando a minha graduação em engenharia e surgiram algumas oportunidades de ensaio fotográfico, foram surgindo algumas oportunidades de gravação de VT e aí eu fui aproveitando e fui vendo que isso era realmente o que eu gostava de fazer. Tanto é que eu nem tirei a minha carteira do conselho, do CREA, né? E já parti para o digital, onde eu estou atuando há cerca de 5 anos e estou super realizada na minha profissão. Joyce, conta pra gente, porque a gente aqui já se percebe uma grande problemática para alguns, que é essa transição, né? Porque imagina você concluiu um curso e em meio a isso vem uma outra profissão nova no mercado, muito julgada por muitos. Como foi para você fazer essa transição? Então, eu costumo dizer que essa transição de carreira para mim foi super simples, porque eu contei com o apoio da minha família, né? O meu esposo também me apoiou bastante, porque ele percebeu que eu gostei muito desse segmento, né, de fotografia, enfim, de divulgação no meio digital. E com isso, eu comecei a ver possibilidades tanto financeiras quanto de realização pessoal mesmo. Então, eu tive o apoio da minha família, mas sempre surge aquela duvidazinha, né? Será que é realmente isso? Será que eu estou fazendo a escolha certa? E assim, eu segui meu coração, eu vi que realmente era aquilo que eu gostava de fazer e até hoje eu não me arrependo, graças a Deus. Nessa atuação do digital, quais desafios enfrentados? Até porque nós estamos falando de 5 anos de atuação, não são 5 dias. Para você, como foi? Até porque existe uma pressão muito grande no digital quanto ao alcance, às métricas. Como foi para você essa construção dentro do digital? Então, durante esses anos, né, eu passei por muitas dificuldades, assim, nós que lidamos com essa exposição é um pouco complicado porque a gente tem que saber lidar com críticas, às vezes aquelas críticas construtivas, né? Então, eu acho que a gente precisa um pouco de resiliência com relação ao que a gente vai absorver, ao que a gente vai escutar, ao que a gente vai querer realmente que se leve para a nossa vida. Então, eu acredito que eu enfrentei algumas dificuldades que eu precisei ter um pouco de sensibilidade para entender que não era um problema meu, mas sim do outro, por toda essa questão da crítica, mas também essa questão da pressão, como você fala, com o alcance. E assim, eu busquei tratamento com terapia, porque eu precisei realmente por conta de toda essa exposição. E eu consegui entender que nós não podemos medir o nosso crescimento com a régua do outro, né? Então, eu busco focar no meu próprio crescimento, busco ver as minhas conquistas e comemorá-las. E, com isso, ter uma caminhada nesse digital um pouco mais leve. E nessa leveza, qual o seu conselho a quem a gente já sabe que hoje, estamos falando de 5 anos após essa iniciação na trajetória do digital, hoje já se quebrou muito desse preconceito concebido a esta profissão, que inclusive agora já é reconhecida como profissão. Qual o seu conselho, já que hoje existem muitas outras pessoas querendo adentrar neste segmento? Qual o seu conselho a quem deseja ingressar neste meio? Essa profissão de influenciador, eu acredito que o maior foco que tem-se que ter é na conexão com o público. E as pessoas se conectam com a sua identidade, com a sua autenticidade, né? Então, eu acredito que a pessoa, para se destacar no digital, ela precisa disso, ser autêntica,
ter competência para se expor. Eu digo competência, assim, tanto profissional quanto pessoal também, de saúde mental, enfim. Porque, como nós falamos, né, não é fácil, a gente lida com algumas críticas, com algumas situações difíceis. Então, assim, o meu conselho é: busque reconhecer sua verdadeira identidade, seja você na rede social, e entenda que o que o outro interpreta não é de sua responsabilidade. Você apenas está fazendo o seu trabalho e sendo você. Então, acho que o carro-chefe disso tudo é a autenticidade, você ser você mesma. E olha, falar de autenticidade no meio em que vivemos hoje é realmente algo bem complexo, mas que traz uma leveza e liberdade Sim. muito grande. Principalmente porque quando você vai ver o que é mais comercial, por assim dizer, o que mais dá likes e visualizações hoje, nem sempre é algo que está em conexo com seus valores e princípios. Sim. Então, a você que está ingressando no meio digital e olha e vê que as dancinhas estão mais em alta, que o biquíni dá mais likes, se isso não condiz com a sua verdade, não condiz com o que você acredita, necessariamente não tem que ser isso que você vai aplicar nas redes sociais. É o que a Joyce está aqui dizendo tão sabiamente, porque a partir do momento que você começa a fazer tudo só por visualizações, só por alcance, você começa a se perder. E aí entra um personagem. E é muito difícil sustentar e cansativo. Exatamente. Sustentar um personagem. É muito perceptível na tua trajetória uma mudança, e aí a gente já fala de mudança da Joyce mesmo, de como as pessoas te veem. Inclusive, recente, eu vi que uma seguidora colocou de um aniversário seu, e ela colocou lá uma descrição da sua imagem, né, há um ano atrás, e como é perceptível essa mudança para a Joyce de hoje. A que você deve essa mudança? Eu devo totalmente à minha intimidade com Deus. Eu busquei alimentar o meu espiritual, busquei ser uma pessoa segundo os olhos de Deus. E eu acredito que o nosso exterior, ele só reflete o que nós somos por dentro, né? Então, assim, eu estou numa fase muito mais serena, muito mais leve, muito mais feliz, né? E eu consigo transmitir isso às outras pessoas, como você falou, né? Nesse meio digital, às vezes, nós somos condicionados a fazer coisas que não são compatíveis com os nossos valores, com os nossos princípios. E a partir do momento que você vai no sentido de uma manada, acaba que você se perde nela. E quando você vai contra isso e vai a favor dos seus valores, acaba que as pessoas se identificam muito. Então, eu recebo muitas mensagens do tipo: nossa, Joyce, eu te admiro muito porque você não faz isso. Eu admiro muito porque você tem certa postura em uma determinada ocasião. Então, acaba que quando a gente preserva esses valores e tem noção da nossa identidade, as pessoas também se conectam muito mais. Então, essa minha mudança, tanto exterior quanto interior, eu digo que é principalmente pela minha intimidade com Deus. E olha, é realmente muito incrível acompanhar e ver isso, porque ontem mesmo eu li uma palavra que falava o quanto que o Senhor nos dá um novo nome. Sim. O Senhor nos dá um novo nome e também uma identidade. Essa identidade, ela é forjada e é formada no espiritual. Sim. Hoje, como é a tua rotina para poder preservar e crescer espiritualmente? Então, eu mantenho uma rotina de devocional diária, né? Eu sempre tenho o meu momento de leitura da palavra do dia, reflito na Bíblia, faço as minhas anotações do que eu aprendi com aquele devocional. Sempre busco colocar louvores durante o meu dia para manter essa conexão com o Espírito Santo. E também tenho as minhas tarefas na minha comunidade, né? Na minha igreja. Que é a igreja que eu frequento, que são os grupos de comunhão com outras pessoas, onde nós edificamos umas às outras mulheres, e também na grande celebração que eu vou ao culto todos os domingos. Além disso, no meu contato diário com as pessoas, que eu sempre busco falar um pouco desse amor e dessa alegria que tem me preenchido. Eu vejo que você publica nos seus stories todos os dias o seu devocional. Sim. Como é para você saber que você influencia tantas pessoas e que hoje você está influenciando outras pessoas em algo que você sabe que transformou e trouxe muita paz à sua vida? Pamela, eu costumo dizer que desde o começo da minha trajetória no digital, eu tenho um lema que eu
eu busco sempre influenciar positivamente na vida das pessoas. Então, eu sempre busquei trazer conteúdos agregadores, né? Como eu falei no início, eu trabalho nesse segmento de moda e beleza, mas eu me preocupo muito também em trazer conteúdos de valor com relação ao espiritual, ao emocional. Sempre compartilhei as minhas experiências pós-terapia, trazendo ensinamentos, e eu acredito que postar esse devocional diário faz parte desse meu propósito, que é influenciar positivamente na vida de quem me segue. E é impressionante os relatos que eu vejo, né, de pessoas: nossa, essa palavra foi para mim. Joyce, como é que eu consigo ter uma intimidade maior com Deus? Porque eu digo que quando a gente começa a ser morada do Espírito Santo, a gente não precisa falar isso, as pessoas percebem. E vieram muitas pessoas até mim perguntar: como é essa sua rotina? Como é que você faz para ter essa fé? Então, assim, é justamente nessa conexão diária que eu estou começando a colocar em prática nos meus stories. Começando não, já tem um tempinho que eu posto isso. E estou fazendo outras pessoas também terem essa rotina de transformação. O que eu acho mais incrível é que o nosso interior é transformado e todo mundo vê através do nosso exterior, das nossas condutas, né, dos nossos posicionamentos, das nossas atitudes com as pessoas. Então, isso reflete em tudo, tanto no profissional quanto no pessoal. E olha, realmente isso é muito perceptível e é uma grande verdade. E uma coisa que me chama muito a atenção na fala da Joyce, o quanto é fundamental esse devocional. A você que ainda não sabe o que é devocional, se trata de todos os dias você ter um momento de estudo da palavra, de oração, de louvor. E isso é uma conexão, um tempo que você tem, um devocional com o Senhor. Algo valioso e que muito nos chama a atenção, porque às vezes as pessoas até já têm uma trajetória com Cristo, porém, com o dia a dia, acabam esfriando na fé, o que é um termo muito conhecido. Com toda certeza você já ouviu muito falarem sobre esfriar na fé. E nada mais é, se você tem um devocional diário, é impossível você esfriar na fé, porque é como se alimentar diariamente, receber diariamente de Cristo esse alimento para o seu espiritual. E com certeza você tem contribuído muito para que as pessoas tenham esse contato, esse devocional, e é muito perceptível o quanto que o teu público engaja com isso, o quanto que elas contribuem com esse processo. Joyce, você dentro desse processo, dessa sua jornada, você também participou de um reality. Sim. E foi sensacional porque mobilizou Marabá. As pessoas compraram mesmo a ideia, Sim. compraram o projeto. Como foi para você esse projeto? Então, eu participei de um reality de moda promovido por um outlet, a maior outlet do norte do país. E aí foi um reality de moda, como eu falei, tinham participantes do Maranhão, do Tocantins, enfim. E eu era representante de Marabá e no começo foi um pouco assustador, digamos assim, porque eu estava competindo com meninas de 100 mil seguidores, meninas há muito tempo nesse segmento digital. E eu fiquei sensibilizada e surpresa com o apoio do público marabaense e de outros seguidores de fora que eu também tenho. Então, assim, foi algo muito surreal, foi algo muito bacana, foi uma competição, assim, muito assídua, porque eu e a segunda colocada estávamos muito próximas uma à outra com relação à pontuação. E aí, o público marabaense realmente me abraçou. E eu consegui vencer esse reality de moda, onde eu ganhei uma viagem com tudo pago para o exterior, né? Eu fui para Cancún. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante, porque nós temos esse contato com o público via tela, né? E a gente não tem dimensão do quanto está sendo recíproco tudo isso. Mas quando a gente tem esse acolhimento, essa união em prol de um sonho seu, então, assim, é algo muito gratificante. E através dessa vitória do reality, muitas outras portas se abriram. Eu fui conhecida também em outros estados, também a nível nacional. Saiu em algumas revistas todo esse processo do reality e eu fiquei super feliz em ter vencido também. E olha, realmente foi muito, muito acirrado. É impossível não ter comprado a ideia, ter ali participado. Realmente uma disputa incrível, linda, e mais lindo ainda ver a união realmente das pessoas engajadas com o sonho dela, mas que se tornou um sonho de todos os seguidores, todos os amigos também, que contribuíram muito. E você com certeza já ouviu falar desse reality, foi incrível e ela foi a vencedora. Como foi a viagem, como foi a realização desse projeto? Nossa, foi incrível. Eu nunca tinha viajado para o exterior, né? Eu costumo dizer que se fosse uma viagem
Eu poderia ter tido essa viagem de ir para Cancún, mas ir nessa condição foi muito mais especial, porque realmente eu ganhei essa viagem do meu público, né? Então foi incrível. Eu viajei com o meu esposo e a proprietária da Outlet. Foi uma experiência profissional e pessoal muito grande, onde eu agradeço a todo o meu público que me ajudou nessa conquista. E olha, a você aí de casa, nós vamos para um breve intervalo, mas é coisa rápida. Já já voltamos com muito mais para você. Não sai daí.